21º volume da obra. Só a origem é que pode dar a orientação certa. Nunca poderiam encontrar o certo porque estavam ligados aí à energia elétrica e magnética. A energia elétrica e magnética, sendo uma parte deformada, uma parte degenerada, mantendo as incertezas, e daí a inconsciência, porque a eletricidade é fogo. Ela não estabiliza coisa alguma. Ela destrói tudo. Ela queima. Seus fluidos são destruidores, causadores de todas as ruínas que existem. Estão orientados pela intuição da energia elétrica e magnética, pela orientação da energia elétrica e magnética, pela inspiração da energia elétrica e magnética, pelo gênio da energia elétrica e magnética. Daí, não podendo acertar, por estarem sob domínio desta conjuntura deformada e degenerada, fora do seu verdadeiro natural. Então, por o domínio ser da energia elétrica e magnética, se multiplicavam os desacertos. Quanto mais se esforçavam, se sacrificavam, guerreavam, lutavam para encontrar o certo, sempre por acertar, nunca encontrando o certo. É certo hoje, amanhã não é. Hoje o certo é de um jeito, amanhã já o certo é de outro. Hoje o certo é de uma maneira, amanhã já o certo é de outra. Sempre por encontrar o certo e sempre por acertar. Eis a razão da multiplicação da destruição dos seres, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação de todas as ruínas, por viverem sempre por encontrar o certo, por viverem sempre à procura do certo e sempre por acertar, acertando aparentemente hoje e amanhã já este certo está errado. O certo já é outro, por viverem sob o domínio da energia elétrica e magnética, que são energias destruidoras. Por isso, o Sol é o gerador, criador e destruidor. Mas agora encontraram o verdadeiro certo porque estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, quem poderia dar a orientação certa? Quem pode dar a orientação certa? Só a sua origem, o seu verdadeiro mundo de origem, porque na sua origem é que está tudo, e na origem é que está a razão de tudo, o princípio de tudo, e somente a origem é que pode dar a orientação certa, o mundo racional. A orientação racional para o aparelho racional, porque já saíram da fase de animais racionais. Agora estão na fase racional, e a categoria é aparelho racional. Agora sim é que, desligados da energia elétrica e magnética, a energia deformada em fogo, a energia que se deformou em fogo, porque antes de ser energia deformada em fogo, era energia pura, limpa e perfeita. Então agora, desligados da energia elétrica e magnética e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, é que vão começar a acertar em tudo, porque estão na fase consciente. Estão ligados no seu verdadeiro mundo de origem, do seu verdadeiro natural. A orientação positiva, a orientação racional, a verdadeira orientação para equilibrar o aparelho racional. Porque, como estavam ligados na energia elétrica e magnética, somente se desequilibravam, e por isso a razão da multiplicação, ou das multiplicações dos desequilíbrios, sendo a causa do desequilíbrio universal a energia elétrica e magnética. Então agora, equilibrados no seu verdadeiro mundo de origem, é que vão encontrar o equilíbrio desejado, o equilíbrio de todos, a paz verdadeira de todos, a felicidade verdadeira de todos, por todos receberem a orientação do mundo racional,
do mundo verdadeiro, do aparelho racional. Então, agora sim, agora todos certos, acertando em tudo e as multiplicações da certeza das coisas. Então, a fase consciente, a fase positiva, a fase racional. E assim, todos vivendo como nunca esperavam viver. Sim, porque todos viviam na incerteza de tudo, na dúvida de tudo, com medo de tudo, assombrados com tudo, desconfiados de tudo. Viviam nesta incerteza, nesta agonia permanente, neste desespero permanente, nesta inconsciência permanente, nesse degredo infernal. A vida se tornando um inferno, a vida inconsciente, porque ninguém acreditava em mais ninguém. Ninguém acreditava em ninguém. Ninguém tinha confiança em ninguém. Todos desconfiados, uns com os outros. Aparentemente confiavam, mas aparência só. Verdadeiramente não. A dúvida era sempre reinante, sempre duvidando de tudo, de todos e de si mesmos. A vida se tornou um desequilíbrio infernal, um descontentamento geral, e daí todos nervosos, uns neurastênicos, por viverem neste desequilíbrio, neste pedestal de angústias, passando por esses choques, por esses sustos, por esses desgostos, por aborrecimentos constantes, por estas preocupações constantes, por essas dúvidas constantes. Isto tudo abalando a saúde e pondo todos nervosos, todos desequilibrados, todos raivosos, todos doentes, todos sem compreenderem a si mesmos. Vivendo por terem vida, mas muitas vezes perdendo até o prazer de viver. E daí, sofrimento e mais sofrimento. O sofrimento e mais sofrimento cada vez apertando mais, cada vez se tornando mais irresistível. Ninguém aguentando o peso das responsabilidades, o peso da vida, os desacertos de tudo. E assim, todos vivendo falsamente de aparências, aparentando o que não são, aparentando o que não é, vivendo de sonhos. E quem vive de sonhos, vive iludido. Quem vive iludido, vive de esperanças. E as esperanças nunca resolvendo coisa nenhuma. E por isso, a multiplicação do sofrimento. Se a esperança resolvesse, ninguém sofria. E assim, vejam como o mundo estava num labirinto irresistível, num labirinto infernal. Todos fazendo tudo para não sofrer e sempre sofrendo. Todos procurando se garantir de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, para não sofrer e sempre sofrendo. E daí, vindo a desilusão da vida, chegando ao ponto de todos ficarem desiludidos, devido às multiplicações do sofrimento. Então, desiludidos por isso, desiludidos por aquilo outro, e assim sucessivamente. Hoje é que encontraram o verdadeiro, o certo que procuravam há muito. Há muito viviam procurando o certo verdadeiro e hoje encontraram o certo verdadeiro. O certo verdadeiro é o seu verdadeiro mundo de origem. É conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem como estão conhecendo agora. E uma vez conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, são orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. É somente quem pode orientar melhor. É somente quem pode orientar certo. Só o seu verdadeiro mundo de origem. Este é que é o certo. Este é que pode orientar certo, para que tudo dê certo na vida de todos. Então, hoje, todos ligados por meio do conhecimento racional, todos ligados ao mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem,
vivendo conscientemente dentro da fase racional. Mas como viviam ligados à energia elétrica e magnética, viviam mal, e por isso o mal sempre se multiplicando. Hoje, todos dentro da fase consciente, vivendo certo para o resto da vida. Na fase de animal racional, viviam todos com as multiplicações dos desacertos, por ser uma fase em que todos estavam em lapidação. E por estarem em lapidação, estavam em progresso para encontrar o certo verdadeiro. Este progresso foi crescendo, crescendo sempre e começou a evoluir por todos os setores. E nesta evolução, encontrou o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Porque tudo que evolui, cresce. Cresce e alcança a meta desejada, a meta final. E assim foi. E tudo isto acontecendo para que viesse, com o tempo, o amadurecimento do animal racional. Depois de amadurecidos, viria o apodrecimento de tudo, a nulidade de tudo, e daí procurando novos rumos, encontrando a fase racional. E no encontrar a fase racional, ligando-se ao seu verdadeiro mundo de origem. Ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, recebendo a orientação certa do seu mundo de origem, o mundo racional. Porque só quem pode orientar o aparelho racional é o mundo de sua origem, o mundo racional, para que tudo dê certo racionalmente. E aí, a vida positiva-se racionalmente, por tudo ser racional, a orientação ser racional e tudo ser racional, por tudo ser de origem racional. Então, tudo se positivando racionalmente. Aí, o progresso sendo racional, a evolução sendo racional, chegando o ponto final da vida da matéria, por estarem todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, voltando todos para a sua origem, que é racional. Na fase racional, todos de mudança para o seu verdadeiro natural, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso, todos ligados ao mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para a sua bela marcha, a boa marcha, a divina marcha racional, na vida aí da Terra. Até que esse corpo, que essa máquina, se extingue, porque toda a máquina não tem vida eterna, porque a máquina trabalha enquanto tiver condições de trabalhar. Mas há os desastres com o tempo, e daí a máquina paralisando, acabando-se a vida do nada, a vida aparente, e a vida verdadeira, que é o corpo em energia racional, que aí estava dentro dessa deformação racional, que há tempo já está ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E não havendo mais o corpo de energia racional, aqui dentro dessa deformação racional, que é a fábrica dos micróbios, dos germes, não existindo mais aqui este corpo de energia, não há mais micróbios, não há mais vida, acabando-se a vida da Terra. Está aí o verdadeiro fim do mundo, bem explicado, sem dúvida de espécie alguma, porque as provas e as comprovações estão todas aí, em si mesmo. A luz racional está aí, a vidência racional está aí, estão sentindo a orientação racional, estão vendo o mundo racional. E assim, estão aí todas as comprovações em si mesmo, e os que ainda não possuíram a vidência racional vão possuir. Os que não estão sendo orientados serão orientados. E assim, as provas em si mesmos e as comprovações, as modificações. O que foste, o que eras antes de conheceres a cultura racional e o que és hoje, quanto mudaste. Como estás diferente do que eras,
como estás completamente diferente do que eras. E vais mudar muito mais ainda com a continuação da persistência na leitura, para o desenvolvimento na leitura. Vais mudar muito mais ainda. Vais ficar um rochedo, uma rocha racional. Estás vendo como vais mudar ainda muito? Já mudaste muito e muito mais vais mudar. Com a continuação da persistência na leitura, em ler e reler para se desenvolver racionalmente, porque o desenvolvimento racional está na leitura. No ler e reler é que vai se desenvolvendo racionalmente. E assim, vejam que no mundo, agora, todos tomaram o rumo certo, o rumo racional. O rumo do verdadeiro bem, da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade racional. Agora, a vida é consciente por ser orientada racionalmente, por todos serem orientados racionalmente. Então, todos vivendo conscientes e tudo se positivando racionalmente. No princípio, fizeste muitas dúvidas, como muitos que custaram a compreender e entender uma coisa tão simples, porque já viviam confusos consigo mesmo. Um confuso faz confusão de tudo, não admite coisa alguma. E foi o que se deu com você. No princípio, custou a entender. Não entendia, não compreendia, porque a confusão é sua mesmo, por ser um ser confuso e por ser inconsciente. E depois que sanaram as confusões, todos começaram a entender tudo perfeitamente. E assim, hoje, tem até arrependimento de no princípio ter errado tanto, de fazer confusões aonde não existem confusões. A confusão que existia era de si mesmo, de interpretar uma coisa por outra, de enxergar as coisas à sua maneira e não da maneira que são. É uma maneira e o confuso enxerga de outra maneira, completamente diferente. A confusão é do confuso, que não sabe enxergar as coisas como elas são. As coisas são de uma maneira e os confusos interpretam de outra muito diferente da sua maneira. Então, haja a dar por pau e por pedra, até que termine as confusões, que já pintou e bordou. E depois de entenderem e compreenderem, dizem: é verdade, o bicho é bicho mesmo, e por isso é que tinha que ser lapidado. E com toda essa lapidação, alguns ainda procedem assim, enxergando uma coisa por outra. A coisa é de um jeito e o bicho interpreta do jeito que quer, interpreta do jeito dele, como entende, com o que lhe parece que seja. Vejam que a lapidação foi mais do que necessária para que o animal amadurecesse e chegasse à conclusão de encarar o nada como ele é, encarar o nada como nada, e não encarar o nada como tudo. Hoje, tudo é racional, porque está aí a fase racional. Todos vivendo racionalmente, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos conhecendo o seu mundo de origem. Muitos já com a vidência racional. Outros já se entendendo pessoalmente com os habitantes do mundo racional. Muitos já entrando em contato. E assim, outros ainda por estarem em contato. Outros ainda por possuírem a vidência racional. Os mais desenvolvidos chegarão mais depressa, e os menos desenvolvidos chegarão também, mas com maior espaço de tempo. Todos chegarão à mesma razão de ser, por estar dentro da fase racional, por estar dentro do mundo racional. E assim, a vida consciente é uma vida completamente diferente do inconsciente. O inconsciente vive na dúvida de tudo, e o consciente não tem dúvida de coisa alguma,
porque vive certo, conhece o certo, é orientado certo, para que tudo dê certo. E o inconsciente, muito diferente, na dúvida de tudo, variando sempre, desconfiando de tudo, com medo de tudo, por viver inconsciente. Esses são os feitos da fase que terminou, a fase do animal racional. São os remanescentes da fase que se extinguiu, a fase que chegou à sua extinção, por ordem natural da natureza, ficando assim os feitos da fase que se passou, que são os seres humanos, os racionais que estão agora a caminho da fase de recuperação do animal racional. E assim, todos sendo recuperados e todos conhecendo a fase racional, passando para esta fase muito naturalmente, porque tudo que é racional é natural, sem sentir, dizendo: é verdade, saímos da fase de lapidação do animal racional e entramos na fase de recuperação do animal racional. E daí, passando para aparelho racional, dentro da fase do seu verdadeiro mundo de origem, a fase racional. A beleza de tudo é ser racional. É onde está toda a grandeza do aparelho racional. Grandeza esta, por estarem todos sendo iluminados pela verdadeira luz do mundo de sua origem, o mundo racional. E assim, todos iluminados, progredindo racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. A fase de decomposição do animal racional se findou há muito e entrou a fase de recuperação do animal racional. O ser humano já vivia cansado da vida da matéria. A matéria, para muitos, já estava se tornando um ser morto e sem valor algum. Muitos tinham até nojo de ser de matéria, e muitas vezes dizendo: quem fez este mundo assim não teve gosto, porque nos fez deste jeito, horrivelmente como somos. E tem horas que a pessoa chega até a ter nojo de si mesmo, de ser assim como é. Então, muitas vezes pensando e dizendo: por que somos assim? E por que nos fizeram assim? Quem nos fez assim não podia nos fazer de outra maneira? Quem nos fez assim, sofredores e mortais, imperfeitos como somos, não pensou bem, pensou mal, e por isso vivíamos mal. Essa é a causa de estarmos nesta categoria de sofredores. E assim, muitos resmungando consigo mesmo, e desanimados muitas vezes consigo mesmo, dizendo: somos de uma maneira tal que não tínhamos vontade de sermos assim, mortais e sofredores. Mas, por inconsequência de quem nos fez assim, parecendo que não previu as consequências dos desgostos que ia nos dar de sermos assim como somos. Muitos têm desgosto de serem um ser de matéria, e é preciso estar vivendo de aparências, aparentando o que não é, para se fazer daquilo que também não é. E assim, vivendo com estes distúrbios da vida singular e dizendo: quem nos fez deste jeito é porque não pôde nos fazer melhor. Se pudesse nos fazer melhor, não iria fazer como nos fez, porque pior do que isso não pode ser. Desde que nascemos, expostos ao sofrer dos caprichos da natureza. E daí, se convencendo que é um ser intolerante consigo mesmo e dizendo: se a vida não fosse assim, nós não seríamos sofredores. Por a vida ser constituída assim, é que padecemos demais. E esse causador de nós assim sermos, talvez esteja ouvindo as súplicas de um sofredor, que nunca soube quem lhe dissesse por que é um sofredor. Porque ninguém tem prazer de sofrer. Sofre porque não há outro remédio. O remédio é sofrer,
penar até se findar. Isto na fase de animal racional. Vejam que a balbúrdia era tão grande que ninguém se entendia. Viviam todos desentendidos e, por isso, aventurando sempre, com esta vida de aventuras, para acertar aparentemente ou não. Então, todos queriam acertar. O desejo de todos era viver certo e bem. Mas esse desejo sempre ficou na vontade de muitos, ou de todos, porque estavam na fase de lapidação do animal racional. Então, tinha que haver todas essas contradições, até que chegasse o certo dos certos, para libertar a todos deste ponto infernal, aonde todos, por mais que trabalhassem para o bem, o mal sempre se multiplicando, e daí vindo a descrença do além e a descrença de tudo e de todos de um modo geral, por a vida aparente estar em lapidação, a vida dos remanescentes da fase inconsciente e que já terminou há muito. A soberba fonte dos perdidos, que é o mundo em matéria, de que ninguém sabia o porquê vivia na matéria e de matéria. Todos vivendo nesse mundo de matéria, sem saber o porquê do seu ser um ser de matéria. Então, viviam igualmente a um outro animal qualquer, que desconhece por completo o porquê que ele assim é. E assim, vivendo nesta vida de horrores, de pavores, de melancolia, de sustos, enfim, todos tinham receio de viver por estarem expostos a uma infinidade de males, uma infinidade de ruínas, a uma infinidade de traições, a uma infinidade de coisas desagradáveis. Então, todos viviam, mas viviam receosos, com medo de tudo, com medo das doenças devoradoras e desoladoras. Enfim, por não saber o porquê estavam vivendo assim. E por não saber o porquê estavam vivendo assim, viviam assim desta maneira, desconfiados com tudo, com medo de tudo, assustados com tudo, uma vida de falsas realidades. E assim, embrutecidos pelas aparências, embrutecidos pela ganância, embrutecidos pela ambição, embrutecidos pela inveja, embrutecidos pelos sonhos, embrutecidos pelas ilusões, e por viverem embrutecidos assim, desta maneira, tinham que ser lapidados. E a lapidação é esta que estão vendo aí. A causa do sofrimento é a lapidação do animal racional. A causa dos padecimentos é a lapidação do animal racional. E assim, sendo lapidados, sem saber por que sofriam, sofrendo sem saber por quê, e hoje estão sabendo que a causa do sofrimento é a lapidação do animal racional, e que inventaram uma porção de nomes, dizendo: isto é uma provação que você está passando. Outros diziam: isto você está pagando o que fez em outras encarnações. E assim, com essas infinidades de asneiras, que não se justificavam de forma alguma, deixando todos no ar e dizendo: não é possível. E daí, vindo o desequilíbrio de todos, pela descrença de tudo. Então, a causa do desequilíbrio da humanidade é ignorar, porque ignoravam o porquê do seu ser assim ser, e não sabiam nada de realidade. Não conheciam nada de real, e por isso viviam todos de sonhos, de ilusões, e viviam todos de aparências, e assim, vivendo falsamente, tinham que sofrer horrivelmente. Hoje, sabendo a causa de assim serem, de assim estarem aí, com este corpo de matéria e vivendo de matéria, lutando pela matéria, lutando pelo nada, para tudo, no fim, acabar em nada. Então,
o que adiantou a luta do nada? Nada. O que adiantou a ganância? Nada. O que adiantou a ambição? Nada. O que adiantou a inveja? Nada. Enfim, guerreiros vencidos por não saber o porquê que viviam de matéria, na matéria, e julgando a matéria tudo ser, e vendo que matéria nada é. E por isso sofrendo as consequências de julgar a matéria como se a matéria tudo fosse. E hoje, vendo que a matéria nada é, tudo ilusão e nada mais, sonhos e nada mais, aparências e nada mais. E assim viviam ignorando o porquê de seu ser, ignorando o porquê de assim ser, ignorando o porquê do mundo em que vivem, ignorando o porquê da matéria. E hoje, todos esclarecidos do porquê desse conteúdo de sonhos, como era, e de multiplicações de sofrimento, por sonhar, viver sonhando, viver de sonhos. Então, daí, o desequilíbrio, a ambição demasiada, a ganância demasiada. A ambição traz o desequilíbrio, a ganância traz o desequilíbrio, a inveja traz o desequilíbrio, os sonhos trazem o desequilíbrio. E assim, vivendo penando, como estão aí. A maioria sofrendo as consequências da ilusão, as consequências da ambição, que é uma ilusão, da ganância, que é uma ilusão, vivendo assim de aparência, que é uma ilusão. E assim, todos iludidos pela matéria e sofrendo as consequências da ilusão, porque um iludido é um traidor de si mesmo, e por isso sofre as consequências de sua traição a si mesmo. Vejam quantos sofrendo, quantos penando por causa do desequilíbrio da ganância, do desequilíbrio da ambição. E daí, as ruínas se multiplicando e a confusão se generalizando de uma tal maneira que vem o desespero e o descontrole de muitos materialistas, por julgarem que na matéria está tudo, esquecendo que a matéria nada é. A matéria é uma fonte de ruínas. Quanto mais ambição e ganância pela matéria, mais sofre as consequências de serem traídos pelo nada, e daí acabando tudo em nada. Tudo isto por desconhecerem o porquê da vida da matéria, e o porquê de serem de matéria, e o porquê da luta da matéria. A matéria surgiu do nada, e quem luta pelo nada não está adiantando nada. Sim, porque tudo acaba em nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. E assim, vejam quanto labor infernal na vida do animal racional, que nunca soube por que é um animal, que nunca soube por que assim é, nunca soube o porquê de estar nesta categoria de animal. Nunca soube de onde veio, como veio, por que veio ser assim deste jeito de matéria, para onde vai, como vai e por que vai. Nunca soube e, vivendo nestas condições, penando pela ganância, penando pela ambição, iludido com a ganância, iludido com a ambição, e vendo a derrota de si mesmo, da luta do nada pelo nada. A ambição do nada, o que adianta? Acaba tudo em nada. E de forma que hoje o mundo entra no conhecimento de sua recuperação, da recuperação do animal racional, mostrando ao animal que não adianta a ganância pela matéria, pelo nada. Não adianta a ambição do nada. Adianta é viver equilibrado para não sofrer as consequências do nada, que não adianta nada, por tudo acabar em nada. Então, para que haja o equilíbrio do animal racional, o animal racional vendo agora, aí em suas mãos, a fase de sua recuperação, a fase racional.
Então, dentro da fase racional, passa de animal para a categoria de aparelho racional. E daí, sendo orientado racionalmente e vivendo equilibrado para sempre. E por ser equilibrado, deixa de ser materialista. Deixa de lutar pelo nada, porque não adianta nada. Deixa a ambição do nada, a ganância do nada, o que não adianta nada. Qual é o valor do nada? Nada, por tudo acabar em nada. Então, viver conscientemente é viver racionalmente. Então, aí sim, se justifica o bem-estar de todos, a paz de todos, a alegria, o equilíbrio verdadeiro e tudo, enfim, de bom, por viver orientado pelo mundo racional. Está aí a fase de recuperação de todo esse embrutecimento do animal racional. O embrutecimento total, e vivendo neste pedestal de angústia, de monstruosidade, de selvageria, enfim, vivendo certas horas igual a feras bravias, uns contra os outros, por não saber o porquê estão vivendo assim desta maneira, por não saber o porquê são de matéria, por não saber o porquê da existência da matéria, e vivendo igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe o porquê do seu ser, o porquê de sua vida assim ser, o porquê vive assim de matéria, o porquê de sua existência ser de matéria. E assim, vivendo sem saber a origem do seu ser, só tinha mesmo que sofrer, mas sofrer muito. Sofrem uns mais e outros menos, e há outros que já não resistem mais. Tudo isso por faltar o saber verdadeiro do porquê desta vida provisória, do porquê desta vida criminosa de aparências. Quem vive de aparências é um criminoso, aparentando aquilo que não é e fazendo-se passar por aquilo que nunca foi e nem pode ser. Porque matéria é um ser que surgiu do nada, é um tudo de origem do nada, que acaba de um momento para outro em nada. Então, muito fizeram, julgando que o nada tudo fosse. Olha aí o resultado. Ninguém se entende, ninguém se compreende, e o sofrimento se multiplica sempre, por julgar que o nada tudo é, e o nada, por nada ser, é que nunca o nada resolveu a paz de ninguém. O nada nunca resolveu o sossego de ninguém. O nada nunca resolveu o equilíbrio de ninguém. O nada nunca resolveu a felicidade verdadeira de ninguém. Porque lutar pelo nada não adianta nada. Multiplica o quê? O sofrimento. Então, quem luta pelo nada, o que é que sabe? Nada. Então, o saber do nada, o que adianta? Nada. E por isso se multiplica o sofrimento. E por isso se multiplica o desequilíbrio. E por isso se multiplicam os tormentos. E por isso se multiplicam as discussões, as brigas, as guerras, guerreando por tudo, brigando por tudo, discutindo por tudo, num desequilíbrio infernal, porque o nada nunca pôde e não pode resolver nada, mas muitos julgavam que o nada podia resolver o equilíbrio de todos. E assim, o saber do nada não adianta nada. E por não adiantar nada, é que o sofrimento é o maior brilhante do dia, todos sofrendo, uns mais e outros menos, e outros que não aguentam mais. E assim, vejam que hoje chegou o que muitos já esperavam há muito, e o que muitos imploravam, o equilíbrio de todos, a paz de todos, porque está aí a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase do equilíbrio verdadeiro de todos,
por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque, na categoria de animal racional, estavam todos ligados a essa conjuntura deformada da energia elétrica e magnética. Então, daí vinha o desequilíbrio desta conjuntura animal, ligado a esses dois fluidos elétrico e magnético. Então, ligados a este mundo deformado, só tinham mesmo que multiplicar o desequilíbrio, só tinham mesmo que multiplicar a deformação, a degeneração, por serem duas energias destruidoras, o elétrico e magnético. Estavam ligados aí. Depois, alguns passaram a ficar ligados no astral superior. Esses, então, ligados ao astral superior, com mais um pouquinho de equilíbrio. Agora, depois de ligados ao astral superior, todos agora ligados ao mundo racional, ao mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo verdadeiro do ser humano, então ligados à meta final, que é o mundo racional. Todos recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem. E daí, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente e por todos estarem dentro da fase racional, ligados ao mundo racional. Agora sim é que vão viver em paz, por serem todos orientados racionalmente. Então, todos em paz, a verdadeira paz, o amor e a fraternidade racional universalmente. E assim, como vinham vivendo na fase de animal racional, tinham que viver mal, por não saber o porquê estavam nesta categoria de animal racional. O saber do animal não podia eliminar o mal, e sim multiplicar o mal. O que adiantou e adianta o saber do animal? Não adiantou coisa alguma, por ser um saber inconsciente. E o inconsciente não sabe onde está a verdade. O inconsciente não sabia onde estava a verdade. O inconsciente sempre procurou a verdade e nunca encontrou a verdade, por ser um ser inconsciente. O inconsciente sempre procurou acertar e sempre por acertar, por ser inconsciente. E daí, vejam que labirinto infernal viviam, por a sabedoria do animal racional ser uma sabedoria somente para evoluir e multiplicar o mal. E por isso está aí no mundo inteiro a multiplicação dos males, as multiplicações das desorientações, a multiplicação das confusões, as multiplicações do desequilíbrio infernal. Cadê o sossego? Cadê a paz? O saber do animal, por ser um animal, não podia de maneira alguma multiplicar o bem, porque o animal, por ser animal, não conhece o bem, e por isso ele é animal. E por ser animal, tinha que multiplicar o mal, como está aí, todos sofrendo, todos penando, todos nesta desorientação infernal. Então, qual é o saber do animal? Nenhum, porque o animal não sabe por que é um animal. E não sabendo por que é um animal, não sabe o que está fazendo, não sabe o que faz. E por não saber o que faz, vive mal. Vive mal e multiplica o mal. Quem sofre sabe de alguma coisa? Sabedoria de sofredores. Sabedoria só para multiplicar o sofrimento, só para multiplicar os males. Isto é sabedoria? E assim, tudo inconscientemente. E por ser inconsciente, tudo nega, tudo negando sempre. Todos à procura do certo e sempre por acertar. Porque a sabedoria do animal, por ser uma sabedoria de animal, não podia acertar coisa alguma. A sabedoria do animal é uma sabedoria só para o mal.
só para progredir o mal, só para progredir os males. E está aí provado o corrompimento, a desolação, o desequilíbrio, os males monstruosos. Tudo isso por se basear numa sabedoria de animal, por estarem nesta categoria de animal racional. Hoje, sabendo por que assim são e sabendo o porquê viviam assim, sabendo a causa de todas essas ruínas, de todo esse desequilíbrio, de toda essa desregulagem. E hoje, todos cientes da causa e sabendo que chegou a fase de recuperação do animal, que é a fase racional, para que daí o animal não viva mais nestas condições, inconscientemente, e sim viva consciente, na fase consciente, a fase racional, a fase onde vai receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, a orientação racional, a orientação consciente, a orientação positiva, para que tudo dê certo na vida de todos, se multiplicando sempre o certo dos certos, por viverem orientados pelo mundo racional. Estavam sendo orientados na fase de animal racional por esta conjuntura de energia elétrica e magnética. Sabem que a eletricidade é fogo e o fogo não equilibra ninguém. Então, o fogo é o causador de tudo estar pegando fogo, e por isso a insatisfação é geral. Ninguém está satisfeito de viver como vive, com medo de tudo, de experiências para acertar ou não. Então, o animal ligado a este conjunto elétrico e magnético, recebendo orientações magnéticas, orientação má, orientação elétrica, orientação má, pois a eletricidade é fogo, recebendo orientação só para se destruir, porque o ser humano é o instrumento das intuições, das inspirações. Então, recebendo essas influências destruidoras, recebendo pelo pensamento, pela intuição, pela orientação magnética, pela aspiração magnética e elétrica. Então, tinha que viver nesse desequilíbrio infernal, porque este conjunto é elétrico e magnético, e o fluido magnético e o fluido elétrico são pertences do animal irracional. Estava vivendo o ser humano igualmente a um irracional, por estar recebendo a intuição do irracional, a comunicação do irracional, da imaginação do irracional, e recebendo os fluidos do irracional, sendo esta uma das causas das multiplicações do mal. Multiplicação do desequilíbrio infernal. Como está aí? Todos estão vivendo apavorados, por o animal racional não pertencer a este conjunto elétrico e magnético, que pertence ao animal irracional, e sim pertencer ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, para o animal viver equilibrado, para viver feliz sempre, para viver certo sempre, tem que estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E não aqui, no mundo animal, no fluido elétrico e magnético. Então, o equilíbrio do animal racional somente dentro da fase racional, ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para ser orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo seu verdadeiro natural. Mas o animal, por não conhecer e por estar sendo lapidado por esta fase, é que passou por tudo isso, e que foi necessário, e muito necessário, para a sua lapidação. Para a sua lapidação até chegar o amadurecimento, e depois do amadurecimento, encontrar a fase racional, a fase de recuperação do animal racional.
Agora sim, todos dentro da fase racional, todos vivendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e não orientados pelo mundo animal, pelo fluido elétrico e magnético, dessa conjuntura de energia elétrica e magnética a que estavam ligados. O animal racional, ligado a essa conjuntura de energia elétrica e magnética, vindo daí o desequilíbrio total do animal racional. Agora, dentro da fase racional, deixou de ser animal, inconsciente, e sim aparelho racional. E como aparelho, vai passar a ser consciente, por receber toda a orientação racional, a orientação consciente, a orientação positiva, a orientação certa, e tudo aí dando certo na vida de todos. E assim, uma das causas do desequilíbrio era estar ligado à energia elétrica e magnética, que é um componente do animal irracional, e não do animal racional. O animal racional pertence ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e não ao mundo do animal. Então, o animal tem que estar ligado ao seu mundo de origem, o mundo racional, e recebendo a orientação racional. E aí, tudo dando certo na vida de todos. Aí, dentro da fase consciente e ligados nessa conjuntura de energia elétrica e magnética, estavam na fase inconsciente, na fase do estrangulamento de si mesmos, da derrota de si mesmos, pela multiplicação dos males, pela multiplicação do sofrimento. Então, hoje o animal racional chegou ao seu verdadeiro lugar, dentro da fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, chegou ao mundo a verdadeira salvação do animal racional, que é a fase racional. Dentro da fase racional, está eliminado todo o sofrimento do animal racional, por não ser mais animal, e sim aparelho racional. Enquanto animal racional, vive ligado a essa energia elétrica e magnética. O magnético só produz a inspiração no ser humano, a inspiração destruidora, por ser magnético, por ser mal, a imaginação má, a intuição má, e a elétrica da mesma forma, porque é desta conjuntura deformada. Então, tinha que multiplicar os males sempre, as ruínas de si mesmo sempre, por estarem ligados a essas duas energias destruidoras, a elétrica e a magnética. A magnética, causadora de todos os males do ser humano, e a elétrica também, porque a elétrica dava um bem aparente, e um bem aparente é para remediar, não é o bem verdadeiro. Agora, com a fase racional, o animal racional passando de animal inconsciente para aparelho racional consciente dentro da fase racional. E assim, sendo orientado racionalmente, vivendo alegre, feliz e contente para o resto da vida, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não nasce mais aqui, na matéria, para sofrer, e sim, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por já estar ligado no mundo racional. A matéria, o corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, isto é uma coisa que por si mesmo se destrói, por ser de matéria. O mal por si mesmo se destrói. O mal pertence ao mal, pertence à matéria, e a causa, que é o corpo em energia racional, aí dentro desta deformação, é de vida eterna. Então, a causa do corpo em matéria é que vai para o mundo racional. Uma vez estando no mundo racional, a causa deste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética não fará mais outro,
por já estar lá no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, está aí o fim da vida inconsciente, o fim da vida da matéria, o fim deste mundo que teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E agora, na fase racional, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E como estavam vivendo aí, na fase de animal racional, pareciam viver por viverem de aparências, por viverem de ilusões, por viverem de sonhos, por não saberem por que estavam vivendo assim. Então julgavam que a vida fosse esta mesma e que tudo fosse assim, a vida inteira, a vida toda sofrendo, sofrendo, sofrendo cada vez mais, porque o animal, por ser inconsciente, nunca pôde solucionar o mal do mundo, o mal de sua vida, o mal de sua vivência, por ser um animal. Que sabedoria pode ter um animal se ele não sabe por que é um animal? Ele vive como um animal racional, sem saber por que é um animal racional. Mas por viver de sonhos, de ilusões e aparências, ele julga que sabe, e o sofrimento a todo instante e a toda hora, provando que ele nada sabe. Sabe o quê? Sofrer só, e falar, porque aprendeu a falar como um papagaio qualquer. Se aprendeu muito, fala muito. Se aprendeu pouco, fala pouco. E se não aprendeu nada, não sabe falar nada. Vida de papagaios. Vida de animal racional. Estão aí os efeitos das papagaiadas, a multiplicação dos males, a multiplicação do sofrimento. Todos sofrem, uns menos e outros mais, e outros já não resistem mais. Então, a vida do animal é de sofrimento e nada mais. Sem saber a causa do sofrimento, sem saber o porquê existe o sofrimento, por ser animal. O animal nunca soube o porquê ele é um animal, e por não saber o porquê é um animal, também nunca soube por que sofre, qual a causa do seu sofrimento, porque nunca soube por que é assim, de matéria. Ele nunca soube de onde ele veio, nunca soube para onde vai. Ele nunca soube por que vive de matéria. Ele não sabe por que se formou assim, gerou-se assim. Não sabe coisa alguma, e por não saber, tinha mesmo que sofrer muito, como está aí, o maior brilhante do mundo inteiro, é o sofrimento. Todos sofrendo, uns mais, outros menos, e outros que não aguentam mais, por viverem sob o fluido ou a energia, como queiram interpretar, a energia elétrica e magnética. Nunca souberam o porquê da energia elétrica e magnética. Nunca conheceram a sua origem, muito menos os seus efeitos e muito menos a sua razão de existir. A sua razão de ser nunca souberam. Sabem que existe a energia elétrica e magnética, mas não sabem por que ela existe. Não sabem a causa dela. Não sabem a origem que deu a causa para da causa dar o efeito. Não sabem o que deu origem, a origem da causa. E, afinal, hoje é que estão sabendo o porquê de tudo, que se encontrava aí misterioso. Hoje é que estão vendo a solução destes mistérios, a solução destes enigmas, e dizendo: é verdade, a sabedoria do animal nunca poderia resolver a situação do animal racional. O animal nunca soube por que ele é um animal, e ele, não sabendo por que é um animal, vive inconsciente. E quem vive inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que fala. Vive multiplicando os erros, por não saber o porquê de sua existência. E assim,
Veja que essa fase foi uma fase necessária para a lapidação do animal racional. E daí, o animal passando por esses horrores todos, por esses pavores todos, por estas monstruosidades todas, que faziam com que o animal tivesse receio de viver. Receio de viver com medo de ser vítima dos males horrorosos e pavorosos que existem na natureza, que existem no mundo.